Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de plágio. Vamos principalmente focar nos tipos mais comuns. Então, qual é a pergunta que nós vamos responder? Você sabe quais são os tipos mais comuns, mais frequentes que nós observamos em relação à prática de plágio? Caso você queira saber essa resposta, assista este vídeo. Bem, o meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para dar dicas para os jovens pesquisadores que estão realizando as suas dissertações de mestrado, teses de doutorado, TCCs da graduação e muito mais. E agora, nesta sequência de vídeos, que agora é a parte 2, nós estamos discutindo acerca do plágio, que é algo que nós verificamos em muitos trabalhos e isso gera reprovação. Então, eu selecionei os principais tipos de plágio para mostrar para vocês e o que eu vejo que é uma dúvida frequente entre os estudantes. Pois os alunos, as alunas, eles, claro que sabem o que é plágio, têm uma ideia geral, mas não sabem exatamente identificar determinadas situações típicas de plágio e às vezes podem incorrer sem realmente praticar com a intenção de plagiar. Bem, o primeiro tipo de plágio é o chamado plágio literal ou direto, e ele consiste na cópia direta do trecho extraído das obras de terceiros autores, sem a realização da citação da fonte, a citação direta, que pode ser curta ou longa. Lembrando, a citação direta curta é aquela de 3 linhas que você coloca entre aspas no corpo do texto. A longa é aquela que ultrapassa 3 linhas e, portanto, você não usa aspas, você desloca do parágrafo, faz um recuo da página e coloca numa letra menor do que a do corpo do texto, Mas a citação direta pode ser nessas duas modalidades. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam observar da citação direta curta, Como que seria a forma correta e como seria a forma que é identificada como plágio literal. Então vejamos nesse exemplo. O trecho de uma obra de terceiros, de um artigo científico que eu extraí inclusive este trecho, o trecho extraído com as palavras do autor é: com a ampliação do número de publicações científicas nos últimos anos, tanto no formato digital quanto em papel, aumenta-se também o risco de encontrar publicações de autoria duvidosa. A fraude entre os escritos científicos pode se dar com o uso das ideias de outras pessoas sem a correta citação da fonte, ou a repetição das informações pelo mesmo autor em diversas obras, ou ainda o grau mais grave, que é a cópia do trabalho. Bem, eu achei no artigo científico, do autor Veras, a data do artigo 2013, a página de onde eu retirei este trecho é a página 5. Utilizei o modelo o sistema de citação autor-data para falar sobre esse trecho. Vejamos, eu estou escrevendo a minha dissertação, estou escrevendo o meu TCC, escrevo da seguinte forma: a prática de plágio está aumentando atualmente devido ao crescimento do número de publicações, sendo que, tanto no formato digital quanto em papel, aumenta-se também o risco de encontrar publicações de autoria duvidosa. Veja, é exatamente igual ao trecho extraído, tanto no formato digital quanto em papel, aumenta-se também o risco de encontrar publicações de autoria duvidosa. Eu fiz a cópia exata do trecho e não citei. Coloquei como se fosse um texto meu, e isso é o plágio literal ou direto, e que acarreta responsabilizações, não só no plano acadêmico, mas inclusive criminais e civis. Responsabilização civil também por indenizações, já que existe a violação dos direitos autorais, como a gente mencionou no vídeo de ontem, a parte 1 sobre plágios. Bem, aí você deve pensar, então como que seria a forma correta? Bem, é como eu fiz aqui no
na terceira coluna, citação direta curta correta. Claro, aqui está ultrapassando 3 linhas, mas porque não está no TCC, né? Eu coloquei colunas, o espaço é muito curto, mas dessa citação daria no máximo 1,5 linha, né? Então seria uma citação dentro do corpo do texto, uma citação direta curta. Então, como seria? Eu começo falando como eu fiz naquele trecho do plágio literal. A prática de plágio está aumentando atualmente devido ao crescimento do número de publicações, sendo que aí eu abro as aspas e aí eu pego e extraio o trecho, transcrevo o trecho que eu tirei da obra do Veras. Então, eu coloco tanto no formato digital quanto em papel. Aumenta-se também o risco de encontrar publicações de autoria duvidosa. Veja, aí eu coloco Veras 2013, página 05. Né? Inclusive é um artigo científico sobre plágio, eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Mas você pode observar que eu utilizei aqui a citação direta, curta, extraindo o trecho exato e fazendo a devida referência. Aí eu não estou praticando plágio. Bem, pessoal, qual seria o outro tipo comum de plágio? É o chamado plágio transliteral. Ou seja, você realiza paráfrase de determinado texto sem citar a fonte, sem realizar a citação indireta, porque a paráfrase exige a citação indireta. Então, vamos ver um exemplo de plágio transliteral e como evitar este plágio. O trecho da obra, que é são de 2 autores, então coloquei Guedes Gomes Filho, 2013, página 146, também discute sobre o plágio, vou deixar a referência na transcrição, na descrição deste vídeo. E aí eles falam da seguinte forma, esta é a cópia dos devidos e os exatos dizeres dos autores. É possível notar que o conteúdo básico da legislação sobre o tema, de que o plágio constitui crime e pode acarretar sanções, é entendido pela grande maioria dos alunos. Contudo, não souberam identificar nitidamente casos específicos de plágio, como o plágio conceitual ou parcial. Nem ficou claro para eles que o uso incorreto das citações indiretas pode ser considerado plágio. Este foi inclusive um estudo, né, um estudo empírico. Eles distribuíram questionários aos alunos e aí eles extraíram este resultado. E aí este trecho está na conclusão deste estudo deles. Bem, o que seria um plágio transliteral? Eu falo como minhas conclusões, né? E falo da seguinte forma, com outros dizeres, eu não estou copiando como no outro as palavras exatas dos autores. Eu falo, muitos estudantes compreendem o conteúdo disciplinado por lei no que se refere ao plágio, sabendo que é crime e pode ocasionar a imposição de sanções. Por outro lado, a maioria não sabe identificar muitos casos de plágio, principalmente o conceitual parcial. Além disso, muitos estudantes não sabem realizar de forma correta a citação indireta. Veja, não tem frases iguais. Tem os sinônimos, tem o trecho reescrito na ordem direta, fiz algumas modificações, mas a ideia é igual. Eu extraí a ideia da conclusão do artigo destes autores e aí eu escrevi o texto sem fazer a referência do trabalho de onde eu extraí esta conclusão. Estou colocando como sendo conclusão minha. Então isso é um plágio, só que é o plágio transliteral, porque aqui eu não estou fazendo a cópia que a gente fala ipsilíteres, né? Ou seja, nos termos exatos de onde eu fiz a transcrição. Então, como seria a citação indireta correta? Bem, eu teria que falar da mesma forma que eu falei no plágio transliteral, mas colocar a citação no final, na citação autor-data. Então, veja, é o mesmo trecho. Muitos estudantes compreendem o conteúdo disciplinado por lei no que se refere ao plágio, sabendo que é crime e pode ocasionar a imposição de sanções. Por outro lado, a maioria não sabe identificar muitos casos de plágio, principalmente o conceitual ou parcial. Além disso, muitos estudantes não sabem realizar de forma correta a citação indireta. Guedes Gomes Filho, 2013, página 146.
fiz a citação autor-data e depois eu vou colocar nas minhas referências bibliográficas o artigo científico, né? O nome da revista, o volume, o número, todos os dados. Mas eu estou usando o sistema de autor-data. Mas eu preciso mostrar que esta ideia foi retirada de outro trabalho, foi uma pesquisa inclusive pautada em questionários, né? Então, você verifica que existiu uma pesquisa de campo, né? Foram feitos questionários, foram feitas entrevistas com alunos e uma série de outras atividades no campo da odontologia, inclusive, o tema deste artigo. Um estudo bem interessante para os que tiverem interesse de analisar o artigo científico com as suas conclusões. Bem, pessoal, outro tipo de plágio é o chamado autoplágio, que corresponde ao que? A empregar o trabalho de sua autoria, já publicado e divulgado, em uma outra publicação. Assim, se você publica, por exemplo, em uma revista, por exemplo, científica A, e aí você retira trechos do seu artigo e publica na revista B, sem fazer a citação do artigo de onde foi publicado, você tem aqui o chamado autoplágio. Não importa, pode ser tanto na modalidade transliteral como direta, ou seja, você pode fazer tanto a transcrição exata dos seus termos ou as ideias de que você já apresentou em outra revista. Mesmo que você faça paráfrase de você mesmo, ou você mesma, você tem que fazer a citação de onde foi publicado pela primeira vez aquelas conclusões. Senão você pode ficar refazendo vários artigos científicos como sendo originais, só que você na realidade está reproduzindo as mesmas ideias, né? Então, por questão ética acadêmica, você precisa fazer a menção correta. E o autoplágio também recebe as devidas punições, porque na realidade você está falando que aquela ideia é original. Bem, pessoal, outro exemplo muito frequente que muitos estudantes têm dúvida é em relação ao plágio de fontes, que consiste em se utilizar a citação realizada pelo autor que está sendo lido, citando em seu trabalho sem nunca analisar o trecho extraído na obra original, ou seja, a citação do autor citado. Então, o autor faz a citação de determinado trecho de determinada obra, você utiliza aquela citação como se você estivesse analisando aquela obra, sem nunca ter analisado aquela obra, sem nunca ter lido, sem nunca ter tido contato com aquela obra. Primeiro, o fato de você reproduzir a citação feita por terceiro não vai te retirar a responsabilidade por aquele trecho. E se aquele trecho não foi retirado daquela obra, ou a indicação da página está incorreta e etc., a responsabilidade é sua pelo texto. Além disso, você não está praticando a sinceridade acadêmica, né? Por quê? Porque você não está mencionando que você não leu a obra. E aí vocês podem me falar, professora, mas esse é muito difícil de ser pego, né? Porque como que você vai saber se eu tive contato ou não com a obra? Eu posso falar que sim, e aí ninguém vai descobrir. Bem, na realidade, eu já participei de várias bancas e eu posso dizer que muitos desses tipos de plágio são pegos por um único motivo. O estudante retira aquele trecho, mas não lê a obra completa, não sabe em que contexto está aquele trecho. São realizadas outras perguntas sobre aquele trabalho daquele autor citado e o aluno não sabe responder. Ou seja, verifica-se este tipo de plágio de fontes. Ou seja, você está falando que você leu aquelas fontes, você está colocando como sendo uma citação daquela fonte como se você tivesse lido o texto, mas na realidade você nem sabe o conteúdo, você retirou de outro texto. Então, sim, ele é pego principalmente na arguição, nas bancas examinadoras. Então, o que eu recomendo, não faça isso, né? Mas e se eu não conseguir de jeito nenhum aquela obra, mas eu preciso utilizar aquela citação? Bem, em última instância, porque eu não recomendo o uso de Apod, você vai ter que usar o Apod, mas isso é para obras raras, esgotadas, que você não vai ter acesso em biblioteca de uma outra forma.
não obras de muito fácil acesso, principalmente se a sua instituição de ensino tiver aquela obra. Aí seria inexcusável. E mesmo que nem momentos como agora, de pandemia, que as bibliotecas estão fechadas, muitos livros não têm no formato e-book, digital, é claro que aí dificulta. Então, as bancas vão ser mais flexíveis em relação ao uso de Apod, né? Este é um momento que existe uma maior flexibilização quanto a isso, mas evite ao máximo. Então, nesse caso, para evitar esse plágio das fontes, então você deve mencionar que se trata de uma fonte secundária, empregando o termo apod, que não é utilizado em itálico, conforme as regras da BNT, ou um termo de acordo com, citado por, né, mencionando-se de onde você extraiu aquela passagem, né, ou seja, a fonte primária, né, que você teve contato, o texto primário. Então, para você entender o que a gente está discutindo aqui, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu retire, que foi um artigo científico da Universidade de Coimbra, de autoria do Peixoto, 2017, página 1. Também vou deixar a referência. Ele também está trabalhando sobre plágio e ele fala: quando David Schultz alega que, em várias dimensões, o plágio e a criatividade são praticamente indissociáveis, coloca não apenas o problema das fronteiras, mas toca também uma das dimensões mais perturbantes da noção de plágio na academia. Bem, esse é o trecho. Veja que entre aspas está o trecho extraído do artigo de David Schultz, que está nas referências bibliográficas deste autor, do Peixoto. Bem, o que seria o plágio de fontes? Se você colocasse para Schultz, 2017, em várias dimensões, o plágio e a criatividade são praticamente indissociáveis. Quer dizer, você copiou o trecho, não falou de onde você extraiu, você não teve contato com o artigo científico de Schultz, e aí você coloca nas referências bibliográficas a citação a referência deste artigo, como se você tivesse lido. Como seria a citação correta? Para Schultz, 2017, segundo citação de Peixoto, 2017, página 1, em várias dimensões, o plágio e a criatividade são praticamente indissociáveis. Ou seja, eu fiz uma citação direta correta, porque eu falei de onde que eu tirei a fonte. Eu não usei o apod dentro do corpo do texto, falei que foi uma citação de outro artigo científico. Pelo menos você evita o plágio de fontes, embora não seja tão agradável utilizar o apod, já que é a ideia da pesquisa científica é que você faça o levantamento bibliográfico das fontes necessárias para estruturar a sua argumentação. Bem, outro tipo de plágio, que é um plágio muito também comum, principalmente em estudantes da graduação que eu vejo, é o de informações da internet. Pois muitos estudantes acham que o plágio apenas ocorre em publicações científicas. Porém, textos de internet, inclusive blogs, também devem ser citados corretamente para que não haja plágio. Não é pelo o fato do texto estar na internet, em formato de blog ou de algum texto informal, que você pode copiar as palavras de outro autor e que já foram publicadas, não são de sua autoria, e utilizar no seu trabalho, né? Até porque também blogs, por exemplo, claro, depende do tipo de pesquisa, do blog, etc. Não é uma fonte que é muito utilizada no plano científico. Então, claro que você deve procurar outros tipos de fontes, mas não é pelo fato do texto estar na internet que você pode copiar. Por exemplo, mesmo aqui na descrição deste vídeo, você não pode copiar e colocar num texto seu, porque já foi publicado. Inclusive, as ferramentas que farejam o plágio, elas vão identificar, vão fazer uma busca na internet e vão encontrar, porque está publicado no YouTube, ou seja, vai ser fácil de identificar. E isso vai ser considerado também como plágio. E por fim, um outro plágio que muitos estudantes até se surpreendem porque não sabem que isso é plágio, é o plágio frequente, que é de eventos e congressos, pois muitos utilizam as anotações de apresentações de terceiros em simpósios, palestras, congressos, mas não realizam a citação do evento,
conforme as normas da BNT, que tem regras específicas para fazer a citação de eventos, congressos, simpósios, tanto online como presenciais, e colocam como se aqueles dizeres fossem seus próprios, e isso é um plágio, e acarreta também a responsabilização adequada para esta prática. E saiba que também, principalmente essas são palestras que estão no YouTube ou na internet em geral, como elas possuem em via de regra legenda, ou mesmo o YouTube faz a leitura do texto, estas ferramentas que farejam plágio, que as instituições de ensino com frequência utilizam, e mesmo revistas científicas também utilizam, estas ferramentas acabam identificando, porque verificam que você realizou a extração dos termos, principalmente quando se trata de citações diretas, de outro indivíduo. A sua ideia não é original e você não está citando a fonte. Então, pessoal, qual que é a recomendação em relação a esse vídeo? Para evitar qualquer tipo de plágio, você extraiu a ideia de terceiros, não importa qual que seja a fonte, faça a citação, quer direta, usando as mesmas palavras do autor, ou a indireta, fazendo a paráfrase. A citação é a principal arma para se evitar o plágio. Bem, pessoal, muito obrigada pela atenção. Se vocês gostaram, como eu sempre peço, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário. Para nós é muito importante saber a sua opinião e também queremos ajudar nessa sua trajetória acadêmica. Então, sugestões também são bem-vindas. No vídeo de amanhã nós veremos sobre as ferramentas de plágio, tanto gratuitas como pagas. Não perca. Muito obrigada e até amanhã.